Bom, chegou a hora então de aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito do sistema nervoso, com algo que talvez a maioria ainda não tenha tido a oportunidade de estudar, que seria a divisão do sistema nervoso sob os pontos de vista tanto anatômico quanto fisiológico. Quem já cursou a disciplina de neuroanatomia ou já teve acesso a essas informações. Bem, sob o ponto de vista anatômico, esse sistema nervoso ele é inicialmente dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, o que significa dizer que esse está centralmente localizado no organismo, então, basicamente, dentro da calota craniana e canal vertebral. E o sistema nervoso periférico é tudo aquilo que emerge desse sistema nervoso central. Então, ele recebe o nome, naturalmente, de periférico, porque ele está relacionado, então, com a periferia. O sistema nervoso central ele é dividido em duas partes principais, o encéfalo e a medula espinhal. E o encéfalo, dado as suas diferenças anatômicas, de estruturas que compõem esse encéfalo, que são o cérebro, cerebelo e tronco encefálico, ele sofreu então essa divisão nessas três regiões. Se formos olhar nessa imagem, nós vamos encontrar a figura então do encéfalo. Toda essa região aqui é a região do encéfalo. Está faltando aqui o que surgiria a partir dessa estrutura chamada bulbo, que seria a medula espinhal. Não está desenhado, então não está demonstrado aqui nessa figura. Como se a gente observa, existe aqui um cor verde, tem uma estrutura peculiar, essa parte mais azulada tem outra cor, é outra peculiaridade, assim como essa base aqui, que seria essa base do cérebro. Lembra que nós já estudamos um pouco dessa região aqui, que é justamente a região do hipotálamo, e essa pequena glândulazinha ali, que é a nossa hipófise. Bom, quem é o cérebro? Justamente essa parte azul. O cerebelo, o cérebro pequeno, por isso chamado cerebelo, é essa estrutura isolada em verde, aqui superior ao bulbo. E essa região de base, aqui, o tronco, que sustenta então essa árvore nervosa, é chamada de tronco encefálico ou tronco cerebral. Se observarmos com detalhe, a gente observa que são três estruturas bastante diferentes dentro do mesmo tronco. Então, o anatomista resolveu chamar essa parte anterior de mesencéfalo, essa parte intermediária de ponte, que dá acesso a ambas, então é uma ponte, e permite acesso também à parte superior do sistema nervoso central, e bulbo. Então, o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. A medula espinhal completa, então, o nosso sistema nervoso central. E no sistema nervoso periférico, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os nervos espinhais e os nervos cranianos. Vou encontrar gânglios, que são regiões dentro dos nervos onde eu tenho uma maior concentração de corpos celulares, então isso garante um espessamento ao longo daquele nervo, e essa região, então, é uma região rica em corpos celulares, uma região rica em sinapses, é chamada, então, de gânglio nervoso, não confundir com gânglio linfático. E, no final, um lado ou outro, desse neurônio, desse nervo, do sistema nervoso periférico, eu vou encontrar as minhas terminações nervosas, que nós vamos ter uma videoaula especificamente para recordar um pouco das terminações nervosas, já que essas terminações nervosas, principalmente as sensitivas, são estudadas em outra disciplina. Aqui ao vivo e a cores, mostrando então a figura do encéfalo, e principalmente o cérebro e o cerebelo, não consigo ver a parte de baixo ali onde está o tronco cerebral, aqui mostrando o encéfalo humano, ou basicamente o que observa mais externamente aqui é o cérebro e o cerebelo do gato, e aqui o cérebro e o cerebelo do camundongo. Há um conhecimento bastante patente de que quanto maior é essa arrumação, essa existência, desses sulcos e reentrâncias que vocês vão estudar na neuroanatomia como sendo sulcos e giros, isso significa dizer um córtex mais evoluído e um animal com capacidade de maior cognição, aprende mais, tem movimentos mais habilidosos, tem a possibilidade do raciocínio, seria humanos e os primatas. Quando chega no gato, a gente observa que diminui um bocado dessa coisa fantasiosa do cérebro. Então, significa dizer que, em tese, ele teria menos capacidade de cognição e uma série
de atitudes e atividades que são inferiores à de humano. E no camundongo, então, basicamente liso, o que não significa dizer que não tenha mecanismo suficiente para que eles estejam na natureza até hoje. E não significa dizer que eles não tenham inteligência, mas podemos afirmar que tem um instinto extremamente forte que garante a sobrevivência deles aí na natureza. O tronco cerebral, que faz parte então do meu encéfalo, como eu disse, essa parte de baixo. Então, anteriormente eu tenho o mesencéfalo, intermediariamente a ponte e posteriormente o bulbo. E esse bulbo, então, se continua com a medula espinhal. E ainda completando o que é o encéfalo, nós temos aqui o cerebelo. O cerebelo vai ser bastante badalado quando nós estivermos discutindo a questão do movimento, porque já podemos antecipar que o cerebelo é o grande coordenador de movimento. Se não houver um cerebelo funcionando de modo adequado, ele não vai garantir nenhuma harmonia de movimento. Os movimentos ou vão ser exagerados ou vão ser muito pequenos. Então, a gente vai ter situações de hipometria e de hipermetria. No momento adequado, a gente volta a falar sobre isso aí. E chegando, terminando esse encéfalo, uma parte do sistema nervoso central, uma parte então é o encéfalo e a outra parte é a medula espinhal. A medula espinhal está sendo mostrada aqui ao longo da coluna, então ela se localiza dentro do canal vertebral. Isso aqui parece um equino, mas pode ser um bovino, pode ser cão, a gente vai observar o mesmo tipo de estrutura. Então, parte desde lá do occipital, então em continuação com o bulbo, e continua ao longo da medula. E vai, a cada espaço intervertebral, a gente vai observar que emerge um par de nervo aí, que a gente chama então de nervo espinhal. Essa medula ela começa então lá entre ápice e atlas, lá no occipital, e ela vem até a região aqui coxígea. É importante que a gente tenha a noção de onde exatamente termina essa medula, e ela vai terminar numa estrutura aqui que a gente chama de cauda equina, onde deixa de ter medula e os nervos eles simplesmente se reúnem, como se fossem vários fios, então chama de cauda equina. Então é importante a gente saber e já adiantar para vocês que existe diferença em que ponto termina a medula espinhal quando eu estou considerando que é um felino, quando é um canino, quando é suíno, ruminante e equino. Então observe que no equino termina em S2, significa na segunda vértebra sacra, e em ruminantes já é em L6, sexta lombar. Então, se eu penso em fazer uma anestesia, uma aplicação de anestésico, eu tenho que considerar em que espaço intervertebral eu vou aplicar esse anestésico para que eu não corra o risco com a minha agulha de lesionar a medula espinhal desse animal. Então, o ponto de um ruminante, onde termina, eu posso fazer depois da L6. Mas se eu fizer em nível de L6 no equino, eu já corro o risco de perfurar e lesionar a medula espinhal, porque ela pode ir até S2. Só consideração aí clínica para mais adiante vai ser importante para vocês. Aqui, mostrando então ao vivo e a cores, a medula espinhal, e já mostrando a cauda equina. Chega um ponto onde ela termina e dali para frente você vai encontrar, indo para a região sacra e coxígea, basicamente os nervos que vão emergir mais posteriormente. Para cada espaço intervertebral, eu disse que existem os nervos espinhais. Então, da medula espinhal, saem os nervos espinhais, que já fazem parte de outra parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico. Então, a medula espinhal é a estrutura do sistema nervoso central. Já os nervos espinhais que emergem dela fazem parte do sistema nervoso periférico. Então, a gente observa que existe no nível cervical, então eu chamo de nervos espinhais cervicais, nervos espinhais torácicos, nervos espinhais lombares, sacrais e coxígeo. Do tronco cerebral já vai partir, também já estamos falando de sistema nervoso periférico, do tronco cerebral sai então a maioria dos nervos cranianos. Eles fazem parte então, como já disse, sistema nervoso periférico. Então, da base do cérebro, da base aqui do tronco cerebral, que é parte então do encéfalo,
sai nervos que vão para a região da face dos humanos e dos animais, naturalmente, tanto nervos motores como nervos sensitivos. Então, aqui a gente tem nervos que recebem nomes específicos, vamos comentar em outra parte, que é o nervo trigêmeo, né? Aqui o nervo vago, que é o 10º par, indo para a região, né, das vísceras. Temos o 9º par, que é o glossofaríngeo, o nome diz, vai para a região da faringe e língua, relacionado com equilíbrio, relacionado com a visão, o nervo óptico, relacionado com o movimento do globo ocular, o nervo abducente. Então, nós temos vários pares de nervos aí para ser considerado. Nesse momento, a gente só chama, então, de nervos cranianos como parte do sistema nervoso periférico. Além disso, no meu sistema nervoso periférico, eu vou encontrar também as terminações nervosas. Essas terminações nervosas são as terminações nervosas sensitivas, que a gente reconhece como sendo corpúsculo tátil, corpúsculo de vibração, corpúsculos os discos de Merkel. Imagino que vocês já tenham ouvido falar em vários desses aí. Numa outra videoaula vamos fazer considerações breves também a respeito disso aí. No nosso caso, não vamos conseguir estudar o sistema nervoso, né, seguindo a mesma orientação que divide a anatomia. Nós vamos fazer meio um passeio, então, dentro dessas estruturas. Finalizando, então, aqui, eu tenho terminações nervosas sensitivas e eu tenho também as terminações nervosas motoras, que são aquelas que vocês estudaram bastante na biofísica, onde um neurônio chega numa fibra muscular, libera acetilcolina e temos, então, a contração da fibra muscular. Essas são, então, as terminações nervosas motoras que vocês conhecem para a musculatura esquelética, e quando a gente tratar especificamente do sistema nervoso motor autônomo, nós vamos conhecer um outro tipo que não foi abordado para vocês, né, na outra disciplina. Do ponto de vista do fisiológico, que é o que nos interessa aqui, e é interessante eu diferenciar o que é somático e o que é visceral, apesar da palavra já nos induzir a um pensamento lógico. O sistema nervoso somático é aquele relacionado com o soma, com o corpo do animal. Então, no corpo do animal eu vou encontrar os músculos esqueléticos, principalmente, né? Os ossos, as articulações, as fáscias, os tendões. E no sistema nervoso visceral eu encontro vísceras, encontro estômago, encontro intestino, encontro vesícula urinária. Essas estruturas, essas vísceras dispõem basicamente de músculo liso. Então, quando eu falo no sistema nervoso somático, eu estou falando do sistema nervoso relacionado com o músculo esquelético. Uma despolarização de um neurônio efetor somático significa dizer contração do músculo esquelético. No sistema nervoso visceral, a contração de um neurônio efetor visceral, ele vai atuar na víscera, no músculo liso, e aí a gente vai ver que tem diferenças. Ele tanto pode levar à contração do músculo liso, ou como pode levar o relaxamento do músculo liso. É uma diferença básica aí, e vamos abordar isso mais adiante. Bom, continuando então aqui, houve uma paradinha. Esse sistema nervoso que nós estamos estudando aqui, sob o ponto de vista da fisiologia, ele tem duas características também que a gente precisa considerar. É o fato dele ser aferente ou eferente. Se observarmos aqui, o sistema nervoso somático, ele tanto pode ter componente aferente quanto componente eferente. O que significa aferente? Aquilo que vem da periferia para o centro. Então, certamente, ele é a parte do meu sistema nervoso sensitivo. O que é eferente? É aquilo que sai do centro e vai para a periferia. Então, ele vai movimentar músculo. Então, ele é motor. Se eu estou pensando no sistema nervoso somático, eu estou pensando em corpo. Então, toda a parte sensitiva do corpo e toda a parte motora do corpo é mediado por fibras do meu sistema nervoso somático, aferente, quando é sensitivo, e eferente, quando é motor. Tanto a parte de sensação quanto a parte de motricidade de movimento também está presente nas vísceras. As nossas alças intestinais elas contraem, a nossa parede do estômago contrai, as nossas glândulas precisam contrair para jogar, por exemplo, a saliva para fora. Então, existe no meu sistema nervoso visceral um componente aferente que permite a sensação. Então, se sente uma cólica uterina, uma cólica intestinal, aí eu sei que são fibras então do sistema nervoso visceral aferente
que está atuando e permite então essa sensação. Se está com o estômago cheio e tem aquela sensação da plenitude gástrica, de novo são fibras do sistema nervoso visceral aferente, porque é sensitivo. E, como eu disse, há também a necessidade de movimento dessas vísceras. E aí eu tenho o envolvimento de fibras musculares lisas, diferente das fibras musculares esqueléticas que fazem parte aqui, que são ativadas pelo sistema nervoso somático eferente. Aqui, as fibras do sistema nervoso visceral eferente ou motoras, elas vão estar relacionadas com o nosso sistema nervoso autônomo, que vai ser uma aula que nós vamos encerrar, inclusive a parte do sistema nervoso. Essas fibras, né, aferentes, sensitivas, como nós dissemos, elas são ligadas aos esteroceptores. Como o nome diz, são receptores externos. E as fibras eferentes motoras estão ligadas aí ao músculo esquelético. No sistema nervoso visceral, né, os aferentes ou sensitivos, então as fibras aferentes ou sensitivas, elas estão ligadas aos visceroceptores, ou seja, receptores de vísceras, capazes de perceber a dor, capazes de perceber a presença do alimento, então fazer a contração, a presença do bolo fecal e aí fazer a contração. Então isso é aferente. Primeiro eu tenho uma sensação e depois essa víscera precisa se movimentar. Aí eu tenho o meu sistema nervoso visceral eferente em funcionamento. Só que, como eu disse, isso aí está relacionado com o músculo liso. O músculo cardíaco também faz parte do meu sistema nervoso visceral. A parte nervosa que está relacionada com o coração também é eferente e motor e visceral. Então, perde fora do nosso controle, assim como as glândulas. E isso a gente estuda como SNA, Sistema Nervoso Autônomo. Como eu disse, é uma aula que teremos adiante. Bom, essa parte foi importante, né, porque trouxe alguma novidade e ela acaba sendo interessante para que coloque aí, faça esse desenho, separe o que é sistema nervoso central, separe o que é sistema nervoso periférico, para não se perder durante as próximas aulas.